Bom, alunos do terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos então para mais uma aula dessa semana, né? A aula de hoje vai estar lá na aula 3 da aula 2, perdão, da apostila, a inserção do Brasil no mundo em rede. Na primeira aula a gente viu de como que o mundo funciona em rede, e aí a gente precisou de retomar alguns conceitos que a gente já havia assistido lá, até mesmo antes da pandemia, né, sobre primeira revolução industrial, segunda revolução e terceira revolução industrial. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre como que o Brasil se insere nesse contexto em rede, né? A gente viu que a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica, né, informacional, ela se dá a partir do momento em que as sociedades e a economia capitalista desenvolvem uma estrutura muito bem elaborada de tecnologia da informação, né? A expansão das redes de satélite, a expansão das redes de internet, a interligação entre os continentes e entre os países no que se refere à informação, o aperfeiçoamento também das redes de transporte, navios mais eficientes, aviões mais eficientes. Tudo isso permitiu que o comércio global ficasse muito mais interligado, facilitando o tráfego, né, o trânsito de bens, mercadorias e pessoas. E essa sociedade do século XXI se caracteriza justamente por isso, né, por essa intensa troca aí de informações, intensa troca de dinheiro, de fluxo de capital, e intensa troca também de mercadorias o tempo inteiro, né? Como que o Brasil entra nesse processo? Como que o Brasil entra nessa história, né? Que é a inserção do Brasil no mundo em rede. A partir da década de 50, principalmente, com o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, responsável pela construção da cidade de Brasília. Já havia, já desde a época do Brasil Império, né, um clamor pela ocupação da parte mais interiorana do Brasil, a chamada Marcha para o Oeste, né? Isso já é algo que já vinha sendo discutido no Brasil há muito tempo e que Juscelino procurou colocar em prática ao transferir a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, ao construir Brasília com esse propósito, para tentar fazer com que o país ocupasse aquelas áreas que eram até então chamadas de vazios demográficos e que em boa parte ainda permanecem, né? Mas para que isso fosse possível, você não poderia simplesmente ir lá e construir uma cidade no meio do nada, né? Você precisa interligar os pontos. E a ideia de Brasília, além de sair um pouco aqui do litoral, desse povoamento mais tradicional, né, é que Brasília seria um ponto de interconexão com as regiões norte, principalmente nordeste, né? Tanto que você tem, por exemplo, a abertura da rodovia Belém-Brasília, tendo como referência justamente Brasília, né? De Brasília do Centro-Oeste, uma rodovia que foi aberta durante o governo de regime militar, para ligar até a floresta amazônica na cidade de Belém, lá no Pará. Você tem também a Cuiabá-Santarém, que sai da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, em direção a Santarém, também no Pará, né? Então, esses pontos de conexão foram criados a partir da ideia de Juscelino Kubitschek da construção de Brasília. E percebam que nesse primeiro momento é então uma conexão muito mais por via física, de uma rede que nós chamamos de rede material, por meio de rodovias. Aqui há uma crítica sempre muito apontada pelos autores, que o Brasil infelizmente deixou de lado o modelo que nós tínhamos, que apesar de ser pequeno, mas era importante, de ferrovias, que foi construído principalmente no ciclo do café, né? O ciclo da cafeicultura gerou muito dinheiro no país, e para que o café saísse das grandes fazendas produtoras em direção aos portos, somente Porto de Santos e São Paulo, Porto do Rio de Janeiro, foram construídas ferrovias, e essas ferrovias foram deixadas de lado para que a gente desse início a um processo de rodovias, de construção de rodovias em nosso país. Há alguns autores que apontam que essa justificativa para substituir o modelo ferroviário pelo modelo rodoviário já estava ligada a uma ideia de Juscelino Kubitschek de abrir o país para o investimento da indústria automobilística. É justamente o que acontece a partir das décadas de 60 em diante, né? As indústrias automobilísticas, Volkswagen, Ford, Chevrolet, vêm para a cidade de São Paulo, para o ABC Paulista, né? Santo Amaro, São Bernardo, São Caetano, Diadema, né? E ali elas instalam suas grandes fábricas
e o pessoal até brinca, né? O automóvel não anda na ferrovia, o automóvel anda em rodovia. Os fabricantes de automóveis não viriam para o Brasil se naquele momento o Brasil tivesse dado maior importância e tivesse investido mais na expansão da sua malha ferroviária. Pelo contrário, a gente expandiu, abriu mais rodovias, construiu mais rodovias e isso facilitou que você tivesse a fabricação de automóveis para que esses automóveis pudessem ter aonde eles circularem. Modelo certo ou errado? A gente hoje poderia dizer que o problema não foi ter aberto as rodovias, o problema foi ter abandonado as ferrovias. Existem projetos hoje de construção de ferrovias em curso no país, e o transporte ferroviário ele é mais barato. Você consegue, numa composição de trens, transportar centenas de toneladas de minerais, de produtos de gêneros agropecuários e até de pessoas, a um custo muito menor, porque o custo de manutenção de uma ferrovia é baixo e o custo a eficiência, né? Apesar de você viajar de forma mais lenta, você não perde tempo com trânsito, então você consegue viajar numa velocidade bastante razoável e cumprir as etapas de transporte que você precisa fazer de forma mais eficiente, né? Países como os Estados Unidos e praticamente toda a Europa, a Rússia, tem uma malha ferroviária muito grande e isso facilita bastante no fluxo de pessoas e também de mercadorias e no fluxo do sistema capitalista como um todo, né? No Brasil, acho que o grande exemplo que a gente tem de malha ferroviária que funciona bem é em São Paulo, com os metrôs. Realmente São Paulo tem uma malha bastante razoável, que transporta muita gente, o objetivo de transporte de pessoas no meio urbano, mas que a gente poderia explorar muito mais esse transporte se ele não tivesse sido tão sucateado, né? O Brasil tem uma outra vantagem que ainda precisa ser muito explorada, né? Que é o transporte hídrico, que é uma forma também de você interligar pontos. Começou a ser explorada também no regime militar, mas foi se avançando até as décadas de 80, 90, né? Que é onde você faz. Nós temos rios navegáveis, a bacia do Paraná, responsável pela retirada da soja que é produzida no centro-oeste, mas a gente ainda tem problemas assim de que determinados pontos dos rios não são navegáveis, então você precisaria de criar um sistema de transporte que eles chamam de multimodal. Modal é de modos de transporte, né? Em que você transporta, por exemplo, a produção de soja até um ponto onde o rio ainda é navegável, mas que ali já tem um porto onde os caminhões, ou se fosse o ideal, né, os trens já pudessem transportar essa mercadoria até um porto, que boa parte da soja que a gente produz é mandada principalmente para a China e para outros países mundo afora. E com isso nós teríamos um custo de transporte muito menor e vantagens, né, para que a gente tivesse produtos mais competitivos, mais baratos, para competir com o cenário global. Isso ainda é uma dificuldade, a gente tem alguns pontos em que isso não se dá de forma adequada, aonde o transporte rodoviário muitas vezes não chegou com rodovias adequadas porque é muito caro o Brasil é um país muito extenso, né? Você tem problemas de rodovias que são de estrada de chão, então quando chove fica lamaçal, carretas atoladas, enfim, são problemas que a gente ainda tem que precisa superar, mas que foi interligando. De uma certa maneira a gente consegue interligar pontos do centro-oeste, da região norte, até as regiões litorâneas, onde ficam os portos para que a gente consiga escoar a nossa produção para o mercado externo e também para chegar aqui no litoral, que é onde mora a maior parte da população brasileira, né? Há um dado na apostila de vocês que aponta que 65% das cargas do Brasil são transportadas pelo solo, ou seja, transportadas aí principalmente pelo transporte rodoviário, né? E o transporte ferroviário tem uma malha relativamente pequena, está em expansão, mas é muito pequena ainda, a gente precisaria de expandir muito mais para que a gente tivesse realmente eficiência. A região norte do Brasil é o grande exemplo aí, depois aqui da região sudeste e centro-oeste, de exploração da hidrovia, por conta principalmente de as populações morarem aí nas margens dos rios, as chamadas populações ribeirinhas. Então, regiões norte do Brasil, como principalmente no Amazonas, né, utilizam muitos rios para transporte de pessoas, as barcas, né, as balsas, são muito utilizadas nesse sentido, e também para o transporte de madeira e para o transporte de alimento, né? Nem todo alimento consegue ser produzido aí nessas áreas mais distantes, rio acima, que precisam ser transportadas por meio das hidrovias, por meio desses grandes rios presentes
região norte. Nas áreas de telecomunicações do Brasil, a gente começou a entrar com o rádio na década de 1920. A televisão só chegou praticamente aí no final da década de 50, as imagens em cores do Brasil só na década de 70. A expansão das malhas aí, de eletrificação, né? No Brasil, o projeto Luz no Campo é do século 21, já da virada do ano 2000. Né? Então, o Brasil, até por falta de recurso mesmo, demorou muito para poder conseguir investir nesses pontos que pudessem interconectar os territórios. Porque na medida em que quanto mais você conecta os territórios, melhor facilita aí o desenvolvimento dessas áreas, você leva mais indústrias para se deslocarem pelo espaço e você consegue trafegar com as mercadorias. Né? Não basta você levar rede elétrica, você tem que levar toda uma série de infraestrutura, né? Rodovias, no caso de hoje a internet é imprescindível, tecnologia precisa chegar, então você tem uma série de pontos que precisam ser conectados. E isso no Brasil até a década de 90 era praticamente impossível, né? As empresas eram estatais, infelizmente precarizadas, né? O Brasil estava quebrado, falido, devendo muito dinheiro ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que empresta, mas que cobra juros altíssimos. Então o Brasil tinha dificuldades enormes para poder conseguir entrar num processo de modernização que o mundo todo começava a experimentar na década de 90. Então o Brasil privatizou muitas rodovias, o Brasil privatizou muitas empresas. Na área de telecomunicação, ela foi toda privatizada. O Brasil tinha a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, ela foi privatizada e fatiada em várias outras empresas, né? O ramo de telefonia celular foi com a TIM, Claro, Vivo e várias outras empresas que atuam hoje no país. O ramo de internet, hoje nós temos uma infinidade de provedores de internet, ou seja, a iniciativa privada é que acabou se tornando responsável pelo processo de expansão das redes de telecomunicações no Brasil. Eu gosto de enfatizar o seguinte, a gente às vezes critica muito a iniciativa privada, mas foi por meio dela que a gente hoje tem acesso a um telefone. O telefone era algo extremamente caro no Brasil. Só tinha linha telefônica no país, até a década de 90, pessoas ricas. Aqui na minha cidade, em Cordeiro, tinha um homem que vivia, por exemplo, e ganhou muito dinheiro porque ele tinha linhas de telefone alugadas. Ele recebia aluguéis pelas linhas telefônicas, ele tinha dinheiro, comprava as linhas e alugava para as pessoas. Então ele tinha 40 linhas telefônicas alugadas e isso lhe dava uma renda bastante bacana. Porém, quando veio a privatização, ele teve que vender as linhas porque não fazia mais sentido permanecer com elas, porque a linha de telefone ficou muito barata. Hoje você vai lá, bota crédito na linha de celular. Estima-se hoje no Brasil que tem mais telefone celular do que habitantes, né? Você tem 210 milhões de habitantes aproximadamente, mais de 230 milhões de linhas de telefone celular ativas no Brasil. Então, foi a iniciativa privada, através das privatizações, que investiram na modernização das nossas redes de telecomunicações e que tornou possível o Brasil conseguir se inserir nessa economia em rede, né? A gente consegue se comunicar, ainda que de forma precária, a gente que está no interior, através da internet, mas isso já é possível. A gente conseguiu facilitar a comunicação, já havíamos construído um fluxo de rodovias que permitisse a retirada das mercadorias dos seus locais de origem e já tínhamos uma estrutura de portos que foi aperfeiçoada e ampliada nas últimas décadas para que o Brasil pudesse entrar de fato aí nesse mercado global. Isso é o que diz a nossa aula de hoje, que eu peço para vocês responderem as questões da atividade 2 e postarem depois as suas respostas lá na plataforma, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.